Ano passado eu tive a oportunidade de ler 1.500 páginas de mais de 25, acho que 27 obras de Platão. E é mencionado, é ensinado nos diálogos socráticos, né? Nós vemos muitas coisas interessantes. Um dos primeiros diálogos que eu li, Eutífron, que é um diálogo sobre a ética, né? Sobre a justiça. Sócrates encontra o jovem indo denunciar o seu pai e então indaga ele se o que ele vai fazer é justo. E então ele diz que sim, porque é a vontade dos deuses. A questão ali, Sócrates logo percebe e pergunta para ele a questão desse diálogo, que é: os deuses querem as coisas porque elas são boas ou as coisas são boas porque os deuses querem elas? Ou seja, a justiça é o que os deuses gregos queriam, ou os deuses queriam o que é justo pela justiça em si mesmo. Então, o jovem responde que a justiça é o que os deuses querem, mas Platão então ele responde, né, que se justiça é o que os deuses querem, quando você processar o seu pai, você vai agradar tal Deus, mas vai desagradar tal Deus. E demonstra ali que quando uma pessoa faz uma obra, ela agrada um Deus grego e desagrada outro. Então a justiça ela não pode ser algo que os deuses gregos queriam. Ou seja, ela tem que ser um universal, ou seja, aquilo que os deuses desejam, né? A justiça não é a justiça porque os deuses fazem isso, mas porque eles desejam, porque a justiça é a justiça em si mesmo. Porém, aplicar isso ao Deus da Bíblia é uma heresia. Diferente de Platão, na visão cristã, nós temos um Deus e esse Deus tem uma vontade. E a justiça só pode ser nos revelada a partir da vontade de Deus. Diferente dos deuses gregos, que são muitos, né? Na Bíblia nós temos um Deus e ele revela a sua vontade justa e santa. E a justiça é um dos atributos de Deus. Então, o dilema de Eutífron para filosofia cristã é irrelevante, porque nós podemos responder que justiça é justiça porque Deus quer justiça. E nós podemos saber só o que é justiça porque Deus nos revela. É, o cristianismo ele não baseia a justiça numa ideia abstrata de justiça, mas o universal de justiça vem da revelação e da palavra de Deus. A palavra de Deus explica porque o homem tem em si um senso de justiça, porque Deus imprimiu nele as suas leis, né? Paulo fala isso em Romanos no capítulo 2. Como o homem tem as leis de Deus impressas em sua mente, de maneira que a depravação distorce essas leis, mas mesmo assim ele tem a ética em si, ele sabe, tateando, digamos assim, no escuro, o que é justo e o que não é. Todavia, para o cristianismo, a justiça, se nós queremos saber realmente o que é justo, devido à nossa depravação, devido à queda, devido a tudo que aconteceu, nós devemos ouvir a palavra de Deus e então estudar o que é justiça. Então, a justiça no cristianismo ela só pode ser conhecida através da revelação. É por isso que Calvino, ao falar sobre isso nas Institutas, ele diz: e não falamos como Platão, como se existisse uma justiça fora de Deus, ou seja, por quê? Por causa desse dilema de Eutífron. Então, quando a pessoa acusa o Jung ou o Clarke ou qualquer pressuposicionalista de voluntarista, ele está, na verdade, aplicando a filosofia grega ao cristianismo, o que não é correto, porque o cristianismo
Não existe esse dilema, pois nós temos um Deus só, e porque a justiça só pode ser conhecida epistemologicamente pelo Deus da Bíblia. Então, como eu sei o que é justo? O que Deus faz é justo, e o que Deus ordena para o homem é justo. Nós só podemos conhecer a justiça através da Bíblia. Por isso que nós dizemos que justiça é o que Deus quer. Calvino, Lutero e os reformadores, eles diziam que justiça é o que Deus quer. Então a acusação de voluntarismo, tanto a Lutero e muitas vezes a Calvino, principalmente por isso que eu falei agora há pouco, porque Calvino nas Institutas diz que nós não devemos pensar como Platão, dividindo Deus da sua justiça, por causa que Platão pensava em vários deuses, né? Esse dilema de Euthyphron não se aplica ao cristianismo. Por isso que toda acusação de voluntarismo ao cristianismo é errada, é uma interpretação da filosofia grega em cima do cristianismo. Eu vou explicar resumidamente para vocês de novo. Na mitologia grega, no diálogo de Platão, de Euthyphron, nós temos ali Platão e o jovem debatendo sobre o que é justiça. O jovem vai processar o seu pai. Sócrates, perdão, Platão é quem escreve, né? Sócrates e o jovem. E Sócrates diz para ele: tá, mas o que é justiça? Justiça é o que os deuses querem, a vontade dos deuses. O que os deuses querem é justo. Aí o Sócrates pergunta: tá, mas a justiça é justiça porque os deuses querem ela? Ou ou os deuses querem a justiça porque ela é justa? Ou seja, aí Platão demonstra Sócrates, né? Platão no diálogo ali, quem escreve Platão, demonstra o problema. Porque se existem vários deuses, quando eu faço um ato justo, por exemplo, eu desagrado um deus, um ato considerado justo por um deus pode ser considerado injusto por outro. Então ele dá alguns exemplos, né? Por exemplo, para Zeus seria justo um homem ter duas mulheres, mas para Hera isso seria um atentado à família. Então, tudo isso Platão coloca ali. Então a justiça, na ideia de Platão, é um universal que até os deuses devem se curvar a ela, no sentido em que ela é um universal, algo que está acima dos deuses. Mas no cristianismo, justiça faz parte de Deus. Diferente da ideia da filosofia grega, onde você tem uma justiça externa aos deuses, entende? Então, é óbvio que as pessoas vão falar que o Jung e o Clarke é voluntarista, alguns tomistas, né? Porque eles estão permeados a sua cabeça desses dilemas filosóficos. Mas nas Institutas Calvino já diz: não pensemos que Deus, né, é como os deuses gregos que tem uma justiça fora de si. Justiça é o que Deus quer e acabou. Então, no cristianismo, acaba o assunto. O que é justiça? Justiça é o que Deus quer. Deus fez um homem para ira, isso é justo, acabou. Por quê? Porque Deus fez. Então a justiça é o que Deus fala e revela na sua palavra, porque não existem outros deuses, não existe um dilema, não existe uma justiça fora de Deus. A justiça é o que Deus é. Agora, nós não podemos dizer o que é justiça. Nós temos que olhar para a palavra de Deus para descobrir o que é. Então, quando as pessoas pegam e dizem isso é injusto ou aquilo é injusto, na verdade, por isso que o pressuposicionalismo faz a pergunta: de acordo com que padrão isto é injusto? Por que o padrão? Porque é muito importante. Porque se nós formos para o padrão da filosofia grega, que eu expus até agora, então eles vão acusar de voluntarismo, né? Obviamente, todos aqueles que dizem que a vontade de Deus é a justiça. Ou seja, nós só podemos conhecer, e isso não é voluntarismo. A questão é que nós só podemos saber o que é a justiça quando Deus nos revela. Essa é a questão. Como Calvino fala nas Institutas, os seus juízos são abismos profundos. Então essa galera aí do tomismo novo, eles na verdade se afastam muito do protestantismo, né? Eles vão de volta para a escolástica católica, misturando a filosofia grega com o cristianismo. Se você pegar, eu li 1.500 páginas de Platão, 1.500 páginas das Institutas, eu li também Clarke, eu li as objeções deles, eu li Agostinho, então, mas você percebe isso. O problema é que eles misturam filosofia grega com cristianismo. Então,
eles acusam o cristianismo de voluntarismo e por causa dessa falta de entendimento do dilema de Euthyphron, que na verdade não pode ser aplicado, Calvino fala nas Institutas, de maneira nenhuma a Deus, porque nosso Deus é um Deus só, não existem vários deuses. Então, não existe um dilema para Deus de voluntarismo. Quando Deus faz algo é justo, porque nós só podemos conhecer justiça pelos atos de Deus. Como diz o Salmo, os seus atos são justiça. Ou a palavra de Deus diz que ele é justo, ele estabeleceu o seu trono sob justiça. Ou seja, nós só podemos conhecer a justiça pelo que Deus nos revela na sua palavra e pelo que ele faz, né? Então, voltamos de novo à citação de Calvino da palavra de Deus. Os seus juízos são abismos profundos, né? Então, por isso que a questão da eleição também, Lutero fala que quem tenta discernir porquê da eleição e da predestinação e da determinação divina emerge em trevas profundas, né? Porque realmente é querer sondar o insondável, que são os juízos de Deus. Como diz lá em Romanos, no capítulo 11, quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis os teus juízos, né? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem guiou o Espírito do Senhor? Olha só como o homem é soberbo. Então ele não aceita a palavra de Deus e a revelação, e ele acusa então nós de voluntarismo, quando na verdade nós estamos dizendo que a justiça é o que Deus faz, porque assim ele revela na palavra de Deus, e porque os seus juízos são abismos profundos. Mas agora, falando de novo sobre isso, no diálogo socrático, agora vamos para os universais, já que a gente falou sobre justiça. No diálogo socrático da República, e em outros também, como Timeu, Platão, e também sobre a imortalidade da alma, agora me esqueci o nome do diálogo, Platão fala, Sócrates, né, personagem, sobre os universais. Os universais, eles são as ideias, por exemplo, cor, número, árvore, coisas assim, coisas que não podem ser conhecidas meramente pelo empirismo. Ou seja, se eu vejo uma árvore, eu estou vendo uma árvore, não estou vendo todas, mas como eu sei que aquilo é uma árvore, e como eu associo todas as árvores àquela, ou seja, o universal. Então os universais, né, eles são parte de um mundo que é traduzido meio errado, mas no português vai ficar mais ou menos o mundo das ideias, ou digamos assim, o mundo dos universais, enfim, que é como ele faz a analogia da caverna, como se tu estivesse dentro de uma caverna escura e você só visse a sombra, mas fora da caverna você vê a luz do sol e os objetos como eles realmente são. E essa fora da caverna para ele é o mundo das ideias, que é onde acontece, onde estão os universais, tá? Mas para Platão, o que Demiurgo o Demiurgo, ele criou o mundo. O Demiurgo para Platão é o deus da filosofia dele. Então ele pega os universais, justiça, tudo mais, tudo que existe, e cria um mundo a partir desses universais, ok? Então os universais são tão eternos quanto o Demiurgo, ou talvez mais ainda, porque os universais eles são necessários para a existência de tudo que existe, para como é que se chama? Coerência de tudo que existe, né? Então, para Platão, os universais são algo externo ao demiurgo. De novo, preste atenção. Preste atenção. Para Sócrates, Platão, os universais são algo externo ao demiurgo, ou seja, o Deus que criou o mundo para ele, os universais são algo fora dele. Então ele pega esses universais e cria o mundo a partir deles. Porém, na Bíblia, Gordon Clark vai dizer que os universais existem na mente de Deus eternamente, ou seja, os universais não são algo externo a Deus. A lógica é o que Deus pensa, porque no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Então, todos os universais existem dentro de Deus, ok? Para o cristianismo. Então não existe algo externo ao demiurgo, é algo que é o próprio Deus, né? Não é algo externo que nem Platão diz.
Então, existe o mundo das ideias, mas para que esse mundo das ideias exista, precisa de uma mente, e essa mente é a mente divina. Então, diferente de Platão, onde você tem um Deus externo ao mundo das ideias, você tem Deus agora pensando eternamente nos universais. Deus é o padrão e a estrutura do universo, a sua mente, os seus pensamentos, né? A sua coerência, lógica, tudo é o que Deus pensa desde a eternidade. Então, Deus ele cria o mundo não a partir de algo externo a ele, mas a partir de si próprio, dele mesmo. Ele não tem um padrão, um modelo que ele segue fora. É como se... e também aí nós entramos de novo no dilema ético, né? E da acusação do voluntarismo. Essas pessoas que nos acusam de voluntarismo. É como se Deus tivesse um livro de coisas certas e erradas, que fora dele ele tivesse que obedecer esse livro. Mas isso é absurdo, né? Na verdade, Deus é que nos revela um livro de coisas certas e erradas. Por quê? Porque só ele pode dizer o que é certo e errado. Ninguém mais pode dizer, o universo é dele, né? Então, essa é a diferença do platonismo, na verdade, de toda a filosofia grega para o cristianismo. Eles podem acusar de qualquer coisa, né? Eles podem encaixar, por exemplo, eles acusaram o ocasionalismo de panteísmo, né? Porque o ocasionalismo diz que Deus causa cada evento que acontece no universo. Isso é uma interpretação bíblica de vários textos, por exemplo, Provérbios 16:33, a sorte lança o seu regaço, mas o Senhor procede toda a determinação. E Jesus diz que nenhum pássaro cai no chão se não for a vontade de Deus, etc. Nós podemos pegar vários textos. Então, cada evento, como o salmista escreve no Salmo 139 também, versículo 16, você escreveu todos os dias da minha vida, né? Antes mesmo deles existirem. Então, você tem uma determinação. Então, eles vão acusar de quê? De fatalismo, o ocasionalismo, ou o determinismo. Vão acusar de fatalismo, mas usando uma filosofia pagã, é claro que vai acusar de fatalismo, né? Mas nas filosofias pagãs, quem estava governando o universo? Vários deuses confrontando-se entre si, determinavam a vida dos homens. Então, na filosofia grega, por exemplo, você tinha não um deus, mas vários. E todos esses deuses determinavam, então, a vida humana. Então, Zeus tinha o seu protegido, Hera tinha o seu, Afrodite tinha o seu e a Atena tinha o seu. Vou usar o exemplo de Ulisses. Ulisses, ou Odisseu, ele era protegido de Atena, né? Você pega a história Odisseia, a Atena gostava dele porque ele era inteligente e ele era protegido dela. Já Aquiles era protegido de Zeus, se não me engano, que era pai dele, se não me engano era isso. E Heitor era protegido de Apolo. Só que as vidas deles estavam determinadas pelos deuses. Era uma espécie de fatalismo. Os estoicos, né, acreditavam assim. Mas por que fatalismo? Porque são várias pessoas, vários deuses, determinando a vida dessas pessoas. Ok? O que aconteceria com eles seriam fatalidades, né, que eles não poderiam evitar. Porém, agora nós vamos entrar aqui na questão. Nós não temos vários deuses determinando a vida de ninguém. Nós temos um Deus único. Um Deus soberano governando a vida das pessoas. Um Deus verdadeiro, santo e justo. Um Deus que não é como os deuses gregos. Não. Comparar o nosso Deus com os deuses gregos é reduzir ele aos deuses gregos. Porque, como eu disse, o nosso Deus, ele não tem uma justiça externa a ele. A justiça é o que ele faz, é o que ele é. Então, nosso Deus, controlando o universo, sempre vai fazer tudo de maneira justa. Sempre. Então, nós não podemos nem comparar, é até blasfêmia comparar Deus aos deuses gregos, né? Então, você tem essa questão aí também do fatalismo. Nós podemos falar sobre várias outras coisas, mas eu vou dar um tempo por enquanto, depois eu falo sobre mais coisas. Eu acho interessante quando você começa a estudar e você começa a perceber que as pessoas caem nos mesmos erros, elas caem nos mesmos problemas, né?
Então, tipo assim, as objeções que elas levantam, filosóficas, né? Que elas, por exemplo, essa objeção de voluntarismo que fizeram sobre Gordon Clark ou Jung, é uma objeção que é aplicada a partir da filosofia grega, que é aplicada na escolástica, que foi aplicada de uns Coates e outros caras, entendeu? Que também estudava filosofia e também pensava nos mesmos moldes, não no solo escritura. Mas, como escrituralista, né, Gordon Clark, como alguém que crê que é só a escritura, nós não devemos pegar essas concepções filosóficas e atirar para cima da Bíblia e agora Deus tem que se virar com esses dilemas filosóficos. Deus não tem que se virar com nada. O que Deus faz é justo e acabou. Deus não tem que resolver problema filosófico. Problema filosófico deixa para os deuses gregos lá. Deixa para povos, né, que tem um Deus que realmente não tem todas as perfeições, que a justiça não é o que ele é, né, que as pessoas podem, que não é incompreensível. Outra coisa é sobre a cognoscibilidade e a compreensibilidade divina. A cognoscibilidade divina significa que eu posso conhecer a Deus. Então Deus se revela na Escritura, o Espírito Santo ilumina a minha mente e me dá o conhecimento de Deus, eu creio em Deus. Eu sei quem Ele é. Mas a incompreensibilidade divina ensina que eu não posso saber tudo sobre Deus. É impossível que um homem saiba tudo sobre Deus, senão ele seria Deus. Então, o homem, né, conhece Deus, mas não conhece tudo sobre Deus. Eu conheço Deus, mas não conheço tudo sobre Deus. Deus, ele é incompreensível para mim, no sentido em que, mesmo que eu conheça cada vez mais, ele sempre vai ter mais para mim conhecê-lo. Mas ele pode ser conhecido, ele não é uma coisa ilógica que eu não posso conhecer. Então eu conheço Deus, mas não tudo, nunca tudo. Agora entramos na questão da justiça, ok? Deus é justo, ele revela isso. Isso é cognoscibilidade divina. Nós sabemos que ele é justo. Agora, nós sabemos tudo sobre a justiça de Deus? Podemos saber? A Bíblia diz que não, porque os seus juízos são abismos profundos. Então a pessoa diz assim, não, Deus fazer isso, ele é voluntarista, ele é injusto. Cara, vai ler uma Bíblia, entendeu? Vai ler uma Bíblia, porque a justiça de Deus, ela também é incompreensível. Como assim incompreensível? Deus nos revela em Cristo, mas ela é incompreensível no sentido em que eu não consigo encontrar o prumo, nem o final, nem desvendá-la completamente. De maneira que por toda a eternidade eu vou conhecer a justiça de Deus cada vez mais. Entende? Inclusive Deus fez os réprobos. Paulo fala em Romanos 9 para nos dar a conhecer a sua ira justa. Deus fez eles para revelar a sua justiça. Veja isso. Ou seja, além da cruz, os réprobos existem também para revelar para os vasos de misericórdia a sua justiça. Porque Deus, ele é infinito em justiça. É impossível chegar no final da justiça de Deus. Eu não sei o que é. Eu não tenho uma definição completa da justiça de Deus, entende? Então, as pessoas que reclamam de voluntarismo e tal, são pessoas que aplicam a filosofia ao cristianismo como se fosse um dilema, mas para o cristianismo não é um dilema, entende? Por isso que a pergunta mais usada no pressuposicionalismo é de acordo com que padrão você está fazendo essa pergunta, de acordo com que padrão Deus é injusto, de acordo com que critério, qual critério você está usando para dizer. Por quê, meu querido? Porque se eu uso o critério de Deus da Bíblia, então eu tenho que aceitar tudo que está revelado e não só uma parte. Entende? Então a pessoa diz, não, mas então Deus é injusto porque ele fez os réprobos para o inferno. E nisso eu não estou falando já de Deus olhar a massa depravada, porque eu não acredito nisso, vocês sabem disso. Estou falando de Deus decidir realmente fazer um cara para perdição. Antes de qualquer coisa, entendeu? Então, qual é o padrão que ele é injusto? Por quê? De acordo com que critério? Não, seria injusto por isso, por aquilo. Injusto o quê, cara? Ele é o dono de tudo. E justiça, tu só pode saber o que é justiça se Deus disser pra ti, cara.
Então cala a boca, né? E vai e para de discutir com Deus. Então, eu fiz uma comparação aqui com as obras de Platão. Vou deixar o vídeo aí para vocês assistirem.